Olá pessoal do segundo C, professor Gil de volta aqui. Pessoal, antes de começar as atividades aqui, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tô vendo que o segundo ano, poucos estão me mandando atividade. Até agora eu recebi atividade de poucas pessoas. O segundo C. Eu preciso que vocês enviem as atividades. O que está acontecendo? Vocês não estão entendendo? Até agora eu não recebi as atividades que deveria receber dos alunos do segundo C. Para quem não sabe o endereço do e-mail, vocês acessem ag551016@gmail.com. Lá vocês coloquem as atividades que vocês fizeram, coloquem lá, por exemplo, assunto, aula 1. Coloquem aula 1, o tema da aula 1. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a série, o número, para que eu possa identificar vocês no diário. Então eu estou verificando que poucos alunos estão me mandando atividade. Eu preciso dessas atividades para poder constar como nota, para passar no diário e e vocês tenham nota durante o bimestre. Então a frequência, a devolutiva está sendo muito pouco. Então eu necessito que vocês façam as atividades do livro Aprender Sempre, desde da aula 1. Nós estamos já na aula 7, que eu vou falar hoje sobre a aula 7, e no meio tempo nós temos também as atividades paralelo ao livro. Então a gente tem, além das atividades do Aprender Sempre, temos atividades paralelas. Então eu espero que vocês façam as atividades da apostila e as paralelas. As atividades da paralela não precisa copiar, é só me enviar as respostas. Fotografou lá, me manda a resposta. Tá? Então eu peço para que vocês do segundo ano, segundo C, tenham mais assim, interesse nas aulas de português, que a devolutiva está sendo muito pouco. Tá bom? Então vamos lá. Aula 7. A aula 7, ela diz sobre os dados estão lançados. Ela é uma sequência de atividade da aula 1. A aula 7, ela diz sobre ler os textos multimodais e organizar notas sobre o texto. Então vocês vão ler o texto e vão organizar aquelas notas, aquelas estatísticas que vocês viram nas disciplinas anteriores. Primeira coisa, eu já expliquei isso, que são textos multimodais, né? Eu vou só relembrar, um texto multimodais são textos que têm a presença da linguagem verbal e visual, desenhos. Os exemplos são quadrinhos, cartoon, alguns textos e fábulas. Então esses são os textos multimodais, tá? Que vocês, como fala assim aqui, é organizar notas sobre o texto e ler os textos multimodais da apostila. Seguindo nosso raciocínio, nós temos lá 1. Na aula anterior, tivemos acesso aos dados de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o acesso à internet nos domicílios brasileiros. Observando atentamente os dados, algumas questões surgem. Responda-as verbalmente, de acordo com as orientações do professor. Então eu vou dar as orientações agora e vocês vão responder essas questões. Com qual objetivo você utiliza a internet? Por que você utiliza a internet? Qual o objetivo de utilizar a internet? Na sua opinião, com qual finalidade as pessoas nas mais diferentes regiões do Brasil acessaram a internet? Vocês vão colocar lá que finalidade as pessoas usam. Para que elas usam a internet? Outra questão aqui. Para você, o acesso à internet pode contribuir para a formação de cidadão? Como? Então vocês vão dizer se o acesso à internet pode contribuir com a formação de vocês como cidadão? Como? Explicar por que ela pode contribuir. Qual o papel
da comunicação no lugar onde você vive. No bairro, na cidade onde você vive, qual o papel da comunicação? O que vocês acham de importante a comunicação no bairro que vocês vivem? Durante o período da pandemia, qual foi o papel dos meios de comunicação dentro de sua casa? Essa pergunta aí é muito fácil, né? Apesar de nós estarmos, às vezes, confinados em casa o tempo todo, nós usamos bastante a internet nesse período aí. Então, qual foi o papel da internet nesse tempo de pandemia? Na sua opinião, as redes conseguiram substituir as relações humanas? Vocês acham que as redes sociais, elas conseguiram substituir aquele bate-papo, aquela conversa que a gente tem com os amigos, ou ficou a desejar? Então, essa aí é a questão 1. Na questão 2, gente, nós temos lá na questão 2, vamos confrontar a nossa opinião com os dados da pesquisa do IBGE. Leia o infográfico. Foi o que eu expliquei da outra vez. O que é infográfico? São dados que informam certo tipo de condições, né, que você necessita naquele momento. Saber quantas pessoas acessam, quantas pessoas têm televisão, quantas pessoas têm computador. Então, isso são dados infográficos. Então, ele diz lá, nesse momento, não vamos nos preocupar com as barras, somente com a legenda. Compare as suas respostas orais dadas as perguntas da atividade 1. Então vocês vão comparar com as perguntas da atividade 1, com a legenda. As suas respostas contêm algumas das finalidades expostas na legenda. Ele está perguntando. As suas respostas contêm algumas das finalidades da legenda? Responda oralmente. Tá? Então vamos lá. Então nós vamos transformar os dados do infográfico em texto verbal. Observe o exemplo. Segundo dados do IBGE, no Brasil, 95,7% das pessoas utilizaram a internet para enviar ou receber mensagens de texto, de voz ou de imagem por aplicativos diferentes de e-mail. Transforme os dados do infográfico em texto verbal. Então vocês vão transformar os dados do infográfico em texto verbal agora, né? Então você coloca lá, segundo os dados do IBGE, aí põe lá a porcentagem de pessoas que utilizaram a internet. No outro lá vocês põem a porcentagem das pessoas que utilizaram a internet para assistir vídeo, programas, né? Ou no primeiro para fazer chamada de vídeo. E segundo os dados do IBGE, as pessoas que utilizaram a internet para enviar ou receber e-mail. Então são 3 fases: internet para conversar, a internet para assistir, internet para enviar e receber e-mails. Então vocês verifiquem e montem aí na questão 3. Seguindo em frente aqui, pessoal, vamos lá. Tem a questão 4. Ela diz o seguinte: nessa atividade, vamos comparar os índices na zona rural e na zona urbana. Observe o exemplo. 95,9% das pessoas que moram nas zonas urbanas do Brasil utilizaram a internet para enviar ou receber mensagem de texto, de voz ou de imagem por aplicativos diferentes de e-mails. A internet foi usada com esse mesmo objetivo para 93,6% dos moradores das zonas rurais brasileiras. Então, esse é um exemplo. Aí vocês vão colocar um exemplo B, C, D e vai dizer que outras porcentagens serviu para os moradores usarem com fim de chamada de voz e vídeo, ou vídeo, inclusive programas, séries, ou percentual de moradores das zonas rurais brasileiras que utilizaram a internet para enviar ou receber e-mails. Então, essas porcentagens estão no gráfico, no infográfico. Então, vocês vão pegar as porcentagens e verificar o B, o C, o D, qual são essas porcentagens das pessoas que utilizaram a internet.
Lembrando a vocês que ainda essas aulas nós vamos ter em paralelo algumas atividades de revisão. Tá? Então vocês vão receber, além dessas atividades em sala de aula, receberão também umas atividades em revisão. E eu gostaria que vocês fizessem, procurassem o pessoal que avisasse para os alunos que ainda não entrou no e-mail, para que façam as atividades para que eles possam ter as suas notas de bimestre. Qualquer dúvida é só procurar no ag 551016@gmail.com. Lá vocês podem tirar todas as dúvidas e me enviem todo esse material. Então é só isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem bem. Professor Gil. Até mais.